Olá, meu nome é Daniela Santos, eu sou taróloga, artesã e perfumista natural. E hoje eu vim falar aí das energias da semana do dia 12 a 18 de maio. Esse mês que está sendo aí regido pelo arcano o Diabo. O Diabo que é esse arcano que nos convida ou desafia a olhar para os nossos desejos, vícios, dependências, tudo aquilo que nos seduz, que nos aprisiona, mas também aquilo que pode nos dar vitalidade, potência, expressão. É uma carta aí bastante interessante, né, que coloca luz a esses aprisionamentos aí e que está sendo regido, que está regendo aí o mês de maio, ou seja, a gente vai passar o mês inteiro sobre essa energia, pondo luz a esses aprisionamentos em diversas camadas da nossa vida, né? Então, mês de maio, sendo regido pelo arcano o Diabo. E a gente começa a semana, né, com uma lua cheia em Escorpião. Escorpião que é esse signo que vai falar sobre a morte simbólica, sobre renascimento, verdades, sobre curar aquilo que precisa curar. É um signo muito profundo, né? E eu pensei aí numa pergunta para ser feita, para a gente se fazer nesse tempo, para a gente se questionar nessa ativação aí dessa lua cheia em Escorpião, que eu preciso deixar morrer em mim para que algo mais verdadeiro possa nascer. E aí, essa tiragem já tá aqui no shorts, né? Mas eu vou falar um pouquinho dela agora. A primeira carta que a gente tirou foi o 3 de ouros. 3 de ouros é essa carta que vai falar sobre trabalho em equipe, sobre ouvir várias opiniões, sobre a gente estar em contato com outras perspectivas. É uma carta que fala sobre trabalho, sobre aprofundamento, sobre criar bases, né? Estrutura. Mas a pergunta aqui é o que eu preciso deixar morrer. E, né, se relacionando com essa pergunta, a gente pode entender que o que a gente precisa deixar morrer é essa expectativa da validação dos outros, né? Essa expectativa da opinião alheia, né? De fazer as coisas pensando no que os outros vão pensar, se alguém vai aprovar ou não, né? Então, isso é o que precisa deixar morrer, né? Nesse momento. Em seguida, a gente tirou a carta A Torre, né? Que é essa carta que vai falar sobre a queda das ilusões, sobre deixar morrer alguma coisa mesmo, né? Sobre ruína, sobre ter estruturas sólidas, estruturas fortes, né? Sobre a gente ter assim uma visão mais nítida das coisas a partir dessa destruição, a partir dessa ruína do castelo de areia, né? Então aí a gente consegue ver as coisas com esse lampejo, com essa nitidez. E aí, né, como origem dessas questões que precisam morrer, a gente tirou os enamorados. Os enamorados, essa carta que vai falar sobre escolhas a partir do coração, dos nossos desejos mais profundos, daquilo que mexe com a gente. Os enamorados vem saindo aí desde abril pra gente em algumas tiragens, né? Então a gente já consegue perceber que tá precisando, né? A gente precisa. Talvez a gente esteja num momento de mudança aí, de uma perspectiva mais profunda, daquilo que faz sentir realmente, né? Porque é uma carta que vem saindo aí. E por último, a gente tira a Rainha de Espadas, que é uma carta também que saiu aí algum tempo atrás pra gente, pouco tempo atrás, na verdade. E a Rainha de Espadas é essa carta, né, do discernimento, da ação, sem papas na língua, sem medo, com verdade, dessa nitidez, de ver as coisas com muita nitidez, de colocar forma, de colocar limites, né? Que não tem medo de dizer não para as pessoas, né? Então ela entende aquilo que deseja, aquilo que quer, coloca forma naquilo que ela faz as coisas com
sem procrastinação, né? Então ela é muito consciente naquilo que precisa ser feito e faz, e com honestidade. Honestidade com o outro, mas principalmente honestidade consigo mesma, né? Então ela não está disposta a passar pano para os outros só para poder caber, só para poder ser aceita. Não, ela tá mais comprometida com a própria verdade do que com a opinião alheia. Então, se a gente reparar aqui, a gente tem uma tiragem aí, uma alunação que vem ativando, né, esse aspecto que algumas coisas precisam a gente precisa deixar algumas coisas morrerem mesmo, algumas ilusões que a gente vem construindo de que se a gente fizer as coisas de uma determinada forma, se a gente tiver uma determinada atitude, a gente vai ser aceita, a gente vai ser benquista, a gente, né, a opinião dos outros será favorável a nosso respeito. E com isso, talvez a gente esteja fazendo escolhas que não é exatamente aquilo que a gente deseja, elas estão longe do nosso desejo, longe do nosso coração, né? E tá na hora de voltar para si, tá na hora de voltar para aquilo que mexe com a gente, que faz sentir, que faz sentido, né? Sendo muito honesta com o nosso desejo. Nem que para isso a gente precisa cortar algumas coisas de uma forma muito afiada, né? Muito precisa. Mas com verdade. E isso aqui é o mais importante, né? Tendo consciência que a gente tá no mês, né, do arcano diabo, que é um arcano que vai falar sobre nos sentirmos aprisionadas em determinadas situações. Então, assim, que situações que a gente tá ali aprisionada para caber, né? Então, vale bastante esse tipo de reflexão nesse momento. O que é muito interessante, né? Porque a gente vem aí como energia da semana a Rainha de Ouros, né? A gente estava na semana passada com o 4 de Copas, que é uma carta, né, que vai falar um pouco sobre olhar para essas águas, sobre refletir, né, o que a gente está sentindo, talvez de um tédio, uma frustração, uma energia que a gente não consegue olhar de verdade as nossas bênçãos, porque parece que as coisas não estão funcionando como deveriam funcionar. Então a gente passou aí por uma semana de perceber isso, e a gente tá vindo agora com a Rainha de Ouros. Rainha de Ouros, que é essa carta que vai falar sobre acolhimento, sobre o cuidado, principalmente o autocuidado, sobre nos sentirmos confortáveis, enraizadas, nutridas, né? É uma carta que fala muito sobre nutrição. Então, agora que a gente entendeu, né, que esse aprisionamento, que algumas coisas não estão dando certas, que a gente deveria parar de focar na opinião alheia, nessa questão da validação, como é que a gente entende aquilo que nos nutre, aquilo que nos enraiza, aquilo que nos conforta. E até assim, você quer ficar enraizado a uma situação que é um aprisionamento para você, né? Que não te nutre, que não te conforta, que não faz sentido para você? É esse tipo de enraizamento que você quer? Ou você quer um enraizamento daquilo que te nutre, né, daquilo que te faz florescer, né? Então, o momento aí dessa semana, do dia 12 ao dia 18, a gente entender o que é isso e buscar esse florescimento, essa nutrição, essa intenção desse acolhimento, né, nas nossas vidas. É uma carta também que vai falar um pouco sobre o prazer, né, de se sentir prazer. E o diabo, ele também fala desse prazer, né, Mas o que é interessante aqui, a gente pensar, esse prazer, essas ações, né, que eu faço por prazer, que eu digo que são por prazer, elas estão me drenando ou elas estão me nutrindo?
né? Porque se elas estão me drenando, eu tô aqui na energia do diabo, né? Elas estão me drenando, elas estão me sugando, elas estão me aprisionando numa realidade que não é exatamente aquilo que eu desejo. Mas se elas me dão prazer, né, nesse lugar do acolhimento, da nutrição, aí é outra história. Esse meu desejo, ele está tomando lugar do meu discernimento, né? Isso faz sentido para mim. Eu tô me punindo demais, né? Eu tô exigindo demais desse corpo, ou eu consigo lidar com esse corpo, né? Porque o naipe de ouros, ele fala de tudo que é material, né? Então a gente tá falando de dinheiro, mas a gente tá falando da nossa materialidade mesmo, do nosso corpo, né? E como é que eu lido com esse corpo? Eu tô punindo ele demais? Eu tô encontrando prazer nele? Esse prazer que eu tô encontrando, ele me nutre? Ele me enraiza? Ou ele me mantém aprisionada de alguma forma? Aí a gente volta lá pra opinião dos outros, pra poder caber, pra poder se encaixar em alguma determinada lógica, né? E essa energia que eu tô dispondo, né, na minha vida, eu tô construindo algo ou eu tô criando hábitos que me limitam, que me controlam? Esses são aspectos muito interessantes pra gente se questionar nessa semana aí, do dia 12 ao dia 18 de maio. Então, só para recapitular, a gente tá aí numa semana de libertação, né? De deixar algumas coisas ir embora mesmo, principalmente aquelas que não estão ligadas ao nosso desejo, aquilo que nos faz sentir, ao nosso conforto, à nossa nutrição, né? Aquilo que nos faz florescer enquanto pessoa, né? É aquilo que, ao invés de fazer isso, ela tá muito ligada à opinião alheia, a poder caber, né? A se encaixar num determinado grupo, numa determinada forma, numa determinada ideia, né? Que, na verdade, é uma grande ilusão, né? A gente tá aqui no mundo para sermos essencialmente a gente mesmo, né? Para ser honesta com a gente, com a nossa verdade pessoal. Boas coisas pra gente fazer essa semana, coisas que tem muito a ver com o corpo, com autocuidado, com pequenas mudanças, né, na nossa casa, na nossa rotina, os nossos rituais pessoais ali, ter mais presença, né, ao cuidar de si, ao cuidar da casa, do seu corpo, da sua rotina, e o que te dá prazer, né? Esses prazeres mais simples, mas que vão te nutrir de alguma forma, né? Então, uma boa semana para isso, para olhar para si. E aqui eu deixo esse convite, né? Ao longo dessa semana, se você gosta de escrever, se você gosta de meditar, se questionar acerca dessa pergunta, né? O que em mim precisa morrer para que eu consiga viver de forma mais verdadeira, para que algo mais verdadeiro possa nascer a partir daí? É uma boa pergunta para a gente fazer ao longo da semana. O outro convite que eu faço se você ainda não é inscrita nesse canal, se inscreva, curta, compartilhe com alguém que você acha que vai se interessar por esse tipo de informação, que vai se beneficiar de alguma forma desse tipo de conteúdo. E me deixa aqui também nos comentários, também pode ser interessante, como é que essas energias se manifestam em você? Como é que você sente essas energias aí ao longo dessa semana? Gratidão por assistir esse vídeo e até a próxima semana.